Vamos para a notícia boa de hoje. A economia do Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre deste ano em relação aos 3 meses do ano passado. É acima da previsão do mercado. Olha o mercado aí sendo surpreendido mais uma vez. Veja. A economia do Brasil cresceu um pouco acima do esperado, 0,8% no primeiro trimestre em relação aos últimos 3 meses do ano passado. O Produto Interno Bruto cresceu 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados mostram que a economia voltou a crescer no primeiro trimestre do ano, após 2 trimestres de resultados próximos de zero. A expansão foi impulsionada pela agricultura e pelo setor de serviços. A indústria registrou uma pequena variação negativa de 0,1%, considerada como estabilidade. O crescimento sustentado do consumo das famílias devido à melhoria do mercado de trabalho, às menores taxas de juros e à moderação da inflação, além da continuidade dos programas governamentais de ajuda às famílias, influenciou o resultado positivo do PIB, segundo analistas do IBGE. O índice de desemprego no Brasil atingiu 7,5% no trimestre móvel de fevereiro a abril, uma queda de 1 ponto percentual em comparação à taxa de 8,5% no mesmo período de 2023. Nós temos uma reação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao resultado do PIB. Vamos ver em cartela? Agora sim, vamos lá, França Teixeira. Vamos lá, agora sim, abre aspas, é um PIB que veio forte. Aliás, veio exatamente igual à previsão que nós tínhamos de 0,8%. Nós continuamos mantendo a projeção de crescimento para o ano na casa de 2,5%, ainda com uma pequena incerteza, que é o impacto do ocorrido no Rio Grande do Sul sobre o crescimento econômico e sobre as contas nacionais. Ministro da Economia, Fernando Haddad. Tá aí, Osmando, quem foi que disse que não era possível crescer controlando a inflação, derrubando os juros no país? Tá aí o resultado. Exatamente. O Lula e Haddad estão dando essa demonstração clara, cristalina, insofismável, de que é possível, sim, crescer apoiando os setores produtivos, apoiando a renda e o emprego, fazendo o consumo aumentar e realizando obras essenciais ao desenvolvimento nacional e à prestação de bons serviços à população. O que se verifica é que sempre há um segmento negativo, que é o chamado mercado, essa figura invisível, fantasma, que sempre tem o pior para prever, que a economia do Brasil em 2024 não passaria, o crescimento da economia do PIB não passaria de 1,1%. Pois bem, em um trimestre, 0,8% já é quase o que eles previam para o ano todo. Embora haja um temor, como bem explicitou o ministro Haddad, de que os eventos do Rio Grande do Sul possam contaminar o desempenho da economia nos próximos trimestres, nos trimestres seguintes, a partir do mês de maio, há uma certeza de que os investimentos realizados pelo governo nas políticas sociais de transferência de renda, sobretudo Bolsa Família, as obras do PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, tem influência enorme no desenvolvimento nacional, na volta do consumo e, com isso, no reaquecimento do setor industrial, que também já volta a mostrar sinais de recuperação e de vitalidade. A própria OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que avalia
o desenvolvimento econômico dos ricos, é chamada, portanto, do grupo dos ricos, ela previa que o Brasil cresceria, isso, a previsão de janeiro, cresceria 1,8% em 2024, e em maio ela já revisou para 1,9%. Pois bem, nos 12 meses corridos até maio, o Brasil já cresce 2,5% do seu PIB. Isso é algo extraordinário. A agropecuária e os serviços tiveram participação importantíssima, puxaram esse avanço, mas a ação do governo em investimentos foi um coadjuvante essencial para que o Brasil alcançasse essa posição de agora. Isso se casa com outros segmentos, com outros fatores, como o saldo da balança comercial brasileira, que é o maior da série histórica em 5 meses, comparando 5 meses, os 5 primeiros meses do ano, em qualquer momento da história dessa apuração, é o maior crescimento da balança comercial, com quase 35 bilhões de dólares de superávit. A inflação está em queda, absolutamente controlada, o consumo voltou, os setores produtivos voltaram a ter atividade produtiva e não há nenhum indicador de que haja risco à volta de elementos de inflação, como prevê os setores mais pessimistas e como também dá a impressão o Banco Central do Brasil, capitaneado pelo senhor Roberto Campos Neto, de que havia risco de que a volta do consumo, a volta do emprego, a volta das compras pudesse fazer a inflação correr risco, o que não está acontecendo. E surtiu um efeito esperado no PIB, que foi o seu crescimento, mais do que o previsto pelo mercado, porque nas palavras do ministro Fernando Haddad, está dentro do projetado pelo próprio governo. Agora, o grande destaque, a gente já sabia que o agro ia bem, Kátia, foi justamente esse ponto que trouxe aos mandos o setor de serviço, o comércio, onde, com a possibilidade de retomada do brasileiro para a faixa de consumo, com a queda do desemprego, a volta a ter um trabalho com carteira assinada, para a partir disso voltar a consumir, terminou por resultar, já nesse primeiro trimestre, esse aumento expressivo do PIB. Agora, qual é a projeção futura? Diante de uma fórmula que tem dado certo e ainda assim sofre resistência, sobretudo no Banco Central, no que diz respeito à taxa de juros. Kátia? Pois é, Ananias, você concluiu aí com um ponto que eu estava aqui analisando e lembrando, né? Que o ministro Haddad ele tem enfrentado questionamentos desde a sua nomeação, e questionamentos tanto ali políticos mesmo, dentro até do próprio partido, da própria base, e os questionamentos, claro, como o senhor Zé falou, do ser invisível mercado. Mas ele tem vencido. Eu acho que, eu não diria, está surpreendendo quem achou, né, quem apostou que a fórmula não daria certo, mas ele fez questão até de ressaltar aí, né? Não é surpresa porque era o que nós esperávamos. Acho que com isso, pelo menos ali, entregando, ele, né, está entregando para o presidente Lula resultados. Acho que com isso, se ele não se fortalecer agora, né, porque a gente pode enumerar aqui vários resultados que, apesar do Congresso que está aí eleito, o Haddad conseguiu, a despeito de outros ministros, eu não vou nem citar o ministro passado, porque aí já seria, né, e ele conseguiu avançar, a reforma tributária, né, a questão aí das taxações, né, das importações, as que são acima de $50.
E os ajustes que ele vem tentando colocar e que sempre que são apresentados são criticados e etc. Assim, esse trabalho com o próprio Banco Central, a queda, apesar da queda de braço, a queda Sim. de juros, ele vem realmente pontuando dados positivos. Ainda não, mas ainda é um ministro contestado e aí a gente já começa a se questionar realmente por quê. E vou abrir um parênteses aqui, o Osmando citou... Eu acredito que exista aí o fator, não sei se a palavra ciúme seria a mais adequada, mas porque a gente tem uma história de ministros da economia, pessoas que estão ali, que gerenciam a economia, que conseguem uma projeção política. Talvez seja essa realmente a verdadeira intriga, vamos colocar assim, da oposição com o nome de Haddad. Eu vou fazer um parêntese, o Osmando citou muito bem ações governamentais que ajudam a elevar esse PIB, as obras são muito importantes nisso, e vou fazer também este registro das ações na área social. O próprio programa Bolsa Família, tocado pelo ministro Wellington Dias, com os maiores valores da história, com a maior abrangência da história, tem a ver com essa volta do consumo, sem sombra de dúvidas, do brasileiro. Diante desse cenário, olha o que é que o